Um guerreiro vagante que procura pelo santuário, aonde ele pode ganhar o poder dos Arquilordes. Para escapar da tentação de demônios malignos, ele luta sozinho, dia após dia. O Guerreiro de Zera é um dos monstros clássicos de Yu-Gi-Oh! Tanto ele quanto suas versões são bem conhecidas, mas o que pouca gente sabe é que a palavra Zera de seu nome vem do hebraico e significa semente, e assim é possível fazer um paralelo entre a história desse monstro e a parábola do semeador, que está presente em 3 dos 4 evangelhos da Bíblia. Então, vamos fazer essa comparação nesse vídeo. Como é dito na Bíblia, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, como é dito em Marcos 4:3. Essa parábola é uma das poucas que o próprio Jesus deu a interpretação logo em seguida, e é dito por ele que o que semeia, semeia a palavra. Cada semente dessa parábola, então, seria a palavra recebida por uma pessoa de uma forma diferente ou em circunstâncias diferentes, assim como o próprio guerreiro de Zera, que assume uma forma diferente dependendo do terreno aonde ele está. Assim é com as sementes nessa parábola também. No primeiro caminho, o guerreiro de Zera, vagando, acabou parando no Pandemonium, uma região dominada pelos arquidemônios que fizeram uma tentação a ele e ele sucumbiu a essa tentação, assumindo uma forma demoníaca de Mazera, Deville. A própria Bíblia diz que: "E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram." E a interpretação dessa passagem diz: "E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações." Em seu primeiro caminho, o guerreiro de Zera sucumbiu à tentação, se desviou totalmente da jornada que tinha e assim foi consumido pelos arquidemônios, assumindo essa forma corrompida. Em seu segundo caminho, o guerreiro de Zera superou o pandemônio, resistiu à tentação e atravessou, mas se deparou no mundo zumbi, uma região onde impera a morte, e lá ele foi transformado em uma forma de morto-vivo chamado Algul Mazera. Como diz na Escritura, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E a interpretação dela diz: "E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam." O guerreiro de Zera resistiu à tentação, atravessou o pandemônio, mas se deteve no mundo zumbi. Foi inconstante, não teve raízes profundas, e então permaneceu lá. E lá ele, assim como uma planta que queima e seca sobre o sol, ele apodreceu, assumiu essa forma zumbi corrompida como havia neste lugar. Em outro caminho, o guerreiro de Zera conseguiu chegar até o santuário do céu. Lá, ele aprendeu, cresceu, assumiu novas formas, como Zerádias, o arauto dos céus, e o próprio anjo de Zera, até que finalmente conseguiu o poder dos Arquilordes, assumindo para si o título de Arquilorde Zerato. Porém, no santuário haviam outros anjos, outros arcanjos, arquilordes, que buscavam se rebelar contra a autoridade daquele santuário. E assim houve uma rebelião, e esses anjos caídos, chamados de Dark Lords, voltaram seus olhos para o Arquilorde Zerato, que foi corrompido por eles e se transformou no Dark Lord Zerato. Como diz na... E essa própria corrupção causou a ruína do santuário no céu e a sua queda. Como diz na Bíblia, e outra semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas
e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O guerreiro de Zera buscou crescer, chegou à terra que desejava, mas a ganância, o desejo de ser ainda maior, fez com que ele se rebelasse, com que fosse consumido, com que se corrompesse e destruísse o lugar que tanto almejou, não gerando nenhum fruto, como deveria ser. Mas no quarto caminho, o guerreiro de Zera novamente chegou ao santuário do céu, pôde novamente aprender, crescer, germinar como a semente do seu nome, e assumindo a forma de Arquilorde Zerato, pôde permanecer no caminho da retidão, formando até mesmo um discípulo que foi Parshaf, segundo a lore da história. E como diz na escritura, e outra semente caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Esse é o Arquilorde Zerato, na sua versão perfeita, quando ele consegue chegar no santuário, recebe o poder e não se corrompe, não é sufocado pelos espinhos. E além de não se corromper, ele pôde gerar frutos, como é dito também nessa parábola. O guerreiro de Zera, como falado, é uma criatura clássica do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não é um card game cristão ou algo do tipo. Ele se baseia em muitas mitologias, além de criar as suas próprias histórias e mitologias. Mas é interessante ver como uma parábola do Evangelho, da Bíblia, do cristianismo, pôde ser inspirada, foi fonte de inspiração para essa história, e como ela pode ser adaptada para representar muito bem a parábola do semeador. O propósito da parábola do semeador é falar sobre como a mensagem, como o evangelho, como a palavra é recebida pelas pessoas, e a história do guerreiro de Zera é voltada sobre a caminhada do cristão, como receber essa palavra, o que fazer e o que acontece com algumas pessoas, pessoas diferentes, terrenos diferentes que recebem essa mesma semente. Uma semente que pode ser devorada desde o início, que pode secar ao sol, que pode ser consumida por espinhos ou que pode germinar e dar frutos. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele pôde passar alguma mensagem para você, deixa um like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. O meu canal não é tão focado em Yu-Gi-Oh! Eu falo mais sobre outros card games bem menos conhecidos, mas que vale a pena conhecer. Mas se você gostou desse vídeo, novamente deixa um like e se inscreve e vem para o servidor do nosso canal. Lá eu tenho discutido bastante sobre diversos jogos e existe um chat sobre Yu-Gi-Oh! Também. E no mais é isso. Até o próximo vídeo e é isso aí. Obrigado.